Rodrigo, eu descobri que meu casamento estava afundando e eu nem percebi. A gente ganhava bem, não pagava aluguel, mesmo assim éramos quebrados. Foi quando meu marido confessou: 5 consignados escondidos de mim. E tudo, viagens, carros, qualquer imprevisto, tinha sido pago com dívida. Eu só quero entender, Rodrigo, como uma família que ganha R$ 26.000 por mês chegou nesse ponto. Esse é o caso prático de hoje que a gente vai analisar a partir de agora. Olá, o vídeo de hoje é de uma colega, Rosana. Ela trabalha no judiciário e ela me mandou um e-mail. Depois dessa abordagem, ela me mandou um e-mail. Vamos lá, vamos logo para o e-mail da Rosana. Aqui está o e-mail dela. Eu vou pedir licença para ler o e-mail, que o e-mail explica perfeitamente o que era o caso da nossa colega. Esse aqui era o título: Descobri que meu casamento estava afundando. Vamos ler. Rodrigo, nunca pensei que escreveria algo assim. Sempre achei minha vida financeira simples. Eu ganho bem, meu marido também. Moramos no apartamento que meus pais deixaram. Na minha cabeça, estava tudo certo. Sempre fui desligada com dinheiro. Nunca gostei de planilhas, nunca me envolvi muito e presumi que meu marido cuidava da parte dele. Só que a verdade é que nós nunca conversamos sobre dinheiro. Tenho um consignado de R$ 2.600. Já paguei 16 parcelas, faltam 44. E para mim, era só mais uma conta. Eu nem considerava aquilo uma dívida. Mas o problema não era o meu consignado, era a bolha em que eu vivia. Há algumas semanas, meu marido sentou comigo e disse: a gente precisa conversar. Ele tremia, estava com vergonha, e então contou: estava atolado em dívidas. 5 consignados. 5. As viagens que fazíamos, consignado. O carro novo, consignado. Qualquer aperto, consignado. Até a mensalidade atrasada da faculdade dos meninos virou consignado. Tudo nos últimos anos foi pago assim, e eu não fazia ideia. O salário dele some no dia em que cai. Sem margem nenhuma, ele pegou empréstimos por fora, bem mais caros. A renda da nossa família está completamente comprometida. Nós dois ganhamos cerca de 26 mil juntos, mas vivemos no limite. Faculdade dos meninos, mercado, condomínio, plano de saúde, gasolina e por cima disso as dívidas dele e o meu consignado que eu nunca questionei. O que mais me dói não são as dívidas, é o silêncio. Como vivemos tantos anos sem conversar sobre dinheiro? Como construímos uma família inteira sem nunca abrir um extrato juntos? Ele não queria me preocupar, eu preferia não perguntar, cada um preso na sua própria fantasia de controle até tudo explodir. Eu me sinto traída por não saber e culpada por nunca ter perguntado. Rodrigo, eu não sei como vamos sair disso, nem por onde começar. Por favor, me ajuda a entender o que está acontecendo com a gente. Eu quero recuperar o controle que eu nem sabia que tinha perdido. Esse é o caso de uma colega, a Rosana, e a gente vai passar a analisá-lo a partir de agora. Vamos lá, eu vou fechar a imagem do e-mail dela e aqui está a divisão do nosso estudo de caso de hoje. A situação familiar da Rosana era a seguinte naquele momento. Vamos lá. A esposa, ela tinha 49 anos, ela era do TJDFT, servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? O marido dela, 52 anos, professor universitário, tá bom? E eles tinham 2 filhos na faculdade. Eis a situação familiar para o nosso estudo. A gente poderia explodir isso aqui muito mais, né? Saber outras condições, se ela sabia alguma coisa sobre investimentos, já mostrou no e-mail que não, se ele sabia, a idade dos filhos, se os filhos trabalham ou não. Mas para o nosso caso isso aqui já basta, tá bom? Vamos lá, então a gente fecha aqui e a gente vem para uma síntese financeira dessa família. Aqui já começa a ficar bem maior, vocês vão ver. As receitas dessa família eram de R$ 26.038. Vamos lá, R$ 26.000. E de onde adivinha essa receita? O marido ganhava R$ 14.192 e a esposa, a Rosana, R$ 11.846. Então,
a gente chega ali nos 26 mil, né? Uma renda bastante razoável, uma renda líquida da família bastante razoável, não é mesmo? O problema está aqui, ó, nas despesas. Olha as despesas aqui e vocês vão ver a surpresinha. Aqui está de vermelho, vão ver a surpresinha aqui nas despesas. Não é só isso aqui, tá bom? Isso são as despesas ordinárias apenas. Vamos lá. Com moradia, com educação, com alimentação, transporte, comunicação, saúde, vida e rotina, olha o gasto dessa família. Vocês vão perceber que é um gasto bastante normal até. Vamos lá. Olha, moradia. A Rosana elencou para mim. Condomínio, R$ 950, água, 190, luz, 330, gás e manutenções diversas, tá bom? Esse era o gasto da família com moradia. Já com educação, tinha a faculdade de um filho e a de outro. Alimentação, ela colocou supermercado, padaria e pequenas compras ali. 3.090 de supermercado, mais 400 de padaria, de pequenas comprinhas que ia fazendo ali, né? Transporte, combustível, R$ 1.200, seguro, IPVA e manutenção dos veículos ali, né? Algo que esporadicamente acontecia. R$ 200 foi o gasto nesse mês. Comunicação é telefone, internet da família e por aí vai, mais R$ 620 de gasto. Até aqui tudo bem razoável, sobretudo pela renda que a família tinha, né? Bem, continuando, saúde. Plano de saúde, 1.480 para a família toda, olha uma vantagem de ser servidor público aí. Um plano de saúde bastante razoável, um plano de saúde, digamos, barato para atender toda a família e com medicamentos, com farmácia naquele mês, mais R$ 380 de gasto ali, né? Continuando, vida e rotina. O que a gente tem de gasto aqui em vida e rotina? Lazer, R$ 1.050 com lazer, né? Aqui deve ter um restaurante, algum passeio, eventualmente um teatro, um cinema, né? Vestuário, compra de alguma roupa, R$ 420 o gasto naquele mês. Assinaturas digitais, Netflix, Prime, por aí vai. E academia, R$ 220. Bem razoável os gastos, né? Qual o primeiro problema que eu vejo aqui? O primeiro problema que eu vejo aqui nesses gastos é que tá faltando muita coisa. Não é possível que a Rosana elencou para mim todos os gastos ali. Tá faltando aqueles gastos pequenos, aqueles gastos chamados de gastos fantasmas, né? Cadê o cafezinho? Cadê uma eventual multa que ela tomou dirigindo? Um estacionamento que ela pagou? Vários e vários gastos, uma compra na Amazon que ela fez de alguma coisa, né? Cadê os supérfluos aí? Eu tô sentindo falta dos supérfluos. Então, aqui vai a primeira dica. O controle financeiro, sobretudo numa situação caótica, ele tem que ser extremamente meticuloso. Você não pode deixar passar nada. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas eu sinto falta disso aqui nessas despesas que ela trouxe para mim, tá bom? Mas esses gastos macro, esses gastos mais relevantes, estão todos aqui. Vamos fechar isso aqui para facilitar, para a visualização ficar melhor. Aqui estão os gastos dela, dá 16.371, né, as despesas, mas a gente ainda tem essas dívidas aqui, ó. O que são essas dívidas? Aumentando novamente a planilha, essas dívidas, a gente tem a dívida da esposa, que é R$ 2.600 no consignado. Lembra? Ela falou que já pagou, se não me engano, 16 parcelas, falta 44 ainda parcelas, né? E o marido deve 5.770. E olha aqui, ele tem o CED consignado, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 consignados. Eu vejo consignados aqui bem baratos, consignados cuja parcela é pequena. Então é algum imprevisto que ele teve ali, talvez pagar uma franquia de um seguro que precisou, uma viagem que eles queriam fazer e custou 5 mil, 10 mil para a família, ele foi e pegou um consignado em 24 parcelas de 360, não sei, mas é algo que ele não tinha uma reserva e ele foi e pegou. Consignados baixos, ó, tá vendo?
E aí o que, que aconteceu? A margem dele acabou, ele ainda pegou um empréstimo CDC, um empréstimo bem mais caro, um empréstimo que dói muito mais, que sangra muito mais, de 2050. Esse empréstimo é bem menor o prazo dele, mas olha aqui o valor. E aqui ele está pagando muitos juros, tá? Então vamos lá, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que quando a gente pega as receitas 26.038 e diminui as despesas ordinárias do casal menos as dívidas, o que sobra é R$ 1.297. Ainda sobra, só que não sobrava na realidade. Por que, que não sobrava? Justamente porque faltou ela elencar ali, a Rosana, várias e várias e várias despesas que ela simplesmente não colocou, né? Então no final não sobrava, eles ficavam ali no 0 a 0, entravam um pouquinho no cheque especial e por aí vai. Esse resultado é fictício, esse resultado ela vai precisar melhorar em seguida, a gente vai olhar isso em seguida, tá? Vamos fechar as despesas aqui, nossa parte vermelha, né? Vamos para o patrimônio desse casal. Como é que é o patrimônio desse casal? Esse casal eles têm um imóvel, esse imóvel foi objeto de herança, como ela falou, né? E eles têm 2 veículos quitados. Um veículo de 110 mil e um outro carro de 80 mil. Esse é o patrimônio do casal. 690 mais 110, 800 mais 80, 880 mil de patrimônio. Um bom patrimônio, né? Em seguida, depois de olhar a situação familiar e uma síntese financeira, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma análise técnica disso aqui. Vamos lá. O que eu vejo na análise técnica que a gente precisa de fazer? A primeira coisa que eu vejo é a falta de diálogo entre o casal. Você já ouviu falar de um termo chamado adultério financeiro? É uma traição ali nas finanças. Quando o marido não conversa com a esposa, ou omite da esposa alguma coisa, ou quando a esposa omite do marido alguma questão financeira. É a famosa compra que você faz e não fala que comprou, ou aquela bolsa que você compra, mas diz que foi metade da metade do que você pagou, ou o marido que compra um tênis de R$ 1.000 e fala que comprou numa promoção de Black Friday por 300. São pequenas ofensas ali, pequenas inverdades na vida do casal. É o adultério financeiro. Falta diálogo nesse casal, falta diálogo, né? E aqui o que a gente precisa analisar? O problema central desse caso, de jeito nenhum é falta de dinheiro, de jeito nenhum são muitos e muitos gastos. O problema central desse casal é a falta de diálogo, que foi gerando dívida, foi gerando um consignado atrás do outro por parte do marido. Ao invés dele dividir com a esposa a situação, ao invés dele falar, por exemplo, com a esposa, não dá pra gente viajar de férias esse ano, a Rosana ia lá, sem saber, organizava as férias e falava, amor, vamos viajar? Vamos para Maceió de férias? E ele falava, vamos, com peso na consciência, sem saber como ia pagar aquilo, mas dizia vamos. Então faltou conversa. As decisões financeiras eram sempre isoladas. E isso no médio prazo foi causando uma falta de dinheiro, uma falta de planejamento, um endividamento silencioso, um consignado atrás do outro por parte do marido. Além disso, os filhos não faziam parte das decisões financeiras, os filhos ficavam alheios. Pai e mãe pagavam a faculdade dos filhos, ainda davam uma pequena mesada que nem estava lá naquele controle, porque não era algo fixo todo mês, era o filho precisava de um dinheiro, eles iam lá e davam, e aí chegou nesse caos financeiro. Esse caos financeiro que a gente vai tentar arrumar em seguida, tá bom? Bem, o que eu vejo aqui também? O uso compulsivo do consignado, não é mesmo? Tem que entender, gente, aqui que consignado é totalmente diferente de reserva de emergência. Vou dar até um close aqui para contar uma história rápida. Uma vez eu fui na casa de um colega, um grande amigo, ele me chamou lá, Rodrigo, você podia vir aqui em casa para a gente trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre investimentos, eu estou querendo melhorar um pouco minha vida financeira. Eu fui lá.
Eu fui lá, conversei com ele, receitas, despesas, quanto ganha, quanto gasta, onde gasta, e foi, até que a gente viu que ele não tinha nada de reserva. Nada. Eu tava na casa dele e vi o menino dele passando, assim, correndo pela sala. Eu fui lá e perguntei, fulano, você tem plano de saúde e tal, mas se o seu filho, cara, se ele precisar de alguma despesa médica, de alguma intervenção médica que o plano não cobre, como que você vai fazer? Ele falou, eu pego um consignado. Falei, caramba, a reserva de emergência dele, aquela grana para as urgências, aquela grana para o imprevisto, aquela grana, eu brinco, para o sequestro, é o consignado. E não pode ser assim. Então é muito importante a gente entender que o empréstimo consignado não é a sua reserva de emergência. Você tem que ter uma reserva de emergência, tá? O consignado, ele não pode ser uma ferramenta de antecipação de sonhos, entendeu? Você não pode sonhar com um carro de 150 mil e você não ter esse dinheiro, pegar um consignado e comprar esse carro. Você não pode querer fazer uma viagem de 30, 40 mil, não ter essa grana, pegar um consignado para fazer. Isso é antecipar sonhos. Isso é uma ferramenta que no médio prazo é destrutiva. Ela causa uma escalada automática ali do endividamento, tá? Então, voltando aqui, como eu falei, o consignado ele não pode ser uma ferramenta porque você pega um consignado, depois pega outro, quita aquele consignado e já faz outro. Então, o seu endividamento vai numa escalada automática. Continuando aqui, essa família ela tinha uma falsa sensação de estabilidade. Essa família, de fato, ela tinha alta renda, né? 26 mil num país igual ao nosso é uma alta renda. Eles tinham os bens quitados, apartamento quitado, 2 carros. Então eles tinham uma vida aparentemente sólida, não é mesmo? Mas essa vida era sustentada muito artificialmente. Na hora que a gente pega um raio-x da situação financeira dessa família, se não houver uma intervenção agora, a tendência é só piorar, piorar, piorar. Vender um carro para cobrir dívida, de repente vender o outro carro ou refinanciar ou financiar o imóvel que é quitado, pegar ali um empréstimo imobiliário para quitar a dívida. Isso vira uma bola de neve, isso nunca termina. Então a intervenção precisa ser agora, né? A renda do casal, eu anotei aqui, era uma renda natimorta, ela já nascia morta. O marido, como ela disse no e-mail, o dinheiro caía e já saía todinho da conta para pagar despesas e dívidas. Dívidas descontadas na fonte, né? O servidor público tem essas dívidas, esses consignados descontados direto na fonte. A dívida consumia o salário de ambos ali na origem, né? Então essas despesas básicas eu coloquei normais, porque eram despesas ali que estavam dentro de um orçamento de quem tem 26 mil de renda familiar. Porém, elas eram insustentáveis por conta das dívidas que esse casal tinha. Então, qualquer imprevisto aqui gerava uma nova dívida. Qualquer imprevisto, qualquer 5, 10 mil reais que o casal precisasse dispor para alguma urgência, eles pegariam um empréstimo. E o marido nem tinha mais margem consignável. Então a esposa provavelmente pegaria um consignado aqui, né? Tem que acabar. Senão a perspectiva é muito ruim. Feita a análise técnica, o que acontece? Vamos agora para o plano de ação, para a parte mais importante aqui, né? Como que a gente resolve essa situação dessa família? Não é difícil. Não é difícil. Olha só. Eu dividi em 4 fases. A fase 1 é uma intervenção imediata. O que eles têm que fazer a partir de agora já? Primeira coisa é um controle absoluto. A gente vê um descontrole muito grande ali na família, né? Então esse controle absoluto de receitas, despesas, de como ganha, de como gasta, de quanto ganha, de quanto gasta, para onde o dinheiro vai, é importantíssimo. Esse controle absoluto, para a gente explicar melhor, a intervenção mínima que precisaria ser feita é a seguinte: eles sentarem, pegarem um extrato bancário dos últimos 90 dias e analisarem aquilo ali. Linha por linha, refletir onde eles gastaram mal, o que eles podem melhorar,
o que eles podem modificar, o que eles podem ficar sem por um tempo, o que eles podem abrir mão por um tempo e por aí vai, tá? Isso já vai dar uma... Você vai parar de se afogar e já vai respirar, já vai conseguir tirar o nariz da água, tá? Você já vai perceber um horizonte ali. Depois vocês têm que listar, o casal tem que listar todas as dívidas. No caso, são 7 dívidas. Um consignado da esposa, 5 consignados do marido, mais aquele CDC. Eles têm que listar todas essas dívidas, tem que anotar o prazo de cada dívida, o saldo devedor de cada dívida, os juros de cada uma dessas dívidas, o impacto emocional de cada dívida dessa. Se eles conseguirem lembrar o motivo por ter feito cada dívida. Ou seja, tem que dissecar cada uma dessas dívidas. E, talvez o mais importante, tem que ter uma transparência total entre a família, entre o casal e os 2 filhos. Todo mundo tem que saber onde todo mundo está gastando. Todo mundo tem que saber quais são os sonhos e aspirações de consumo de cada um, para verificar o que faz sentido para um, o que faz sentido para o outro, o que faz sentido para a família como um todo. Essa transparência ela vai ser fundamental para esse casal, para essa família sair desse buraco. Bem, continuando, depois de um controle absoluto, eles têm que fazer um pacto de suspensão de novas dívidas. E aqui eu divido em 2. Primeiro, parar de cavar o buraco. Quem já está devendo pra caramba não pode nem pensar em dever mais. Então, novas dívidas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem que entender também que parcelamento é dívida. Muita gente acha que minha geladeira está muito ruim, eu vou trocar. Eu vou parcelar ela aqui em 12 vezes sem juros. Isso é uma dívida. Se a geladeira custou, para facilitar, R$ 2.400, você dividiu de 12 de 200, pagou uma, 2, já pagou 400, você ainda deve 2.000. Isso é dívida, tá? Isso é dívida. Então, suspensão de novas dívidas. Aqui, gente, é uma tática de guerra. A situação não é caótica nesse início. Então, medidas extremas, medidas de guerra têm que ser tomadas. A primeira delas, reduzir o lazer, limitar a ida em restaurantes, cortar assinaturas, identificar todos os supérfluos. Você não pegou o extrato e tal, identificar tudo o que é supérfluo ali e cortar. Tem que cortar até o que não é supérfluo, mas é, por enquanto, possível de deixar de lado. Tá? Tudo tem que ser cortado. Para quê? Para que rapidamente essa família consiga respirar. Identifique tudo que pode ser cortado e corte. Nesse momento imediato, que vai durar ali 30 dias, mais ou menos, você tem que viver de maneira mais minimalista, tá? Mais frugal mesmo. Bem, depois disso, você já tem que pensar numa micro reserva de segurança. Quanto que é essa micro reserva de segurança, Rodrigo? Uns 2, 3 mil. Uns 2, 3 mil reais você já tem que ter numa reserva ali. Em 30 dias, em 60 dias, você já tem que ter. Quando você faz um controle absoluto aqui, tá? Olha seu extrato por 90 dias, tem transparência total com a família, suspende novas dívidas, não parcela nada, adota uma tática de guerra, cortando tudo que dá para cortar, inclusive coisas que você nem gostaria muito de cortar, mas que você vai cortar, você consegue gerar uma micro reserva rapidamente. Com 26 mil você consegue, tá? Essa é a ideia, já ter uma micro reserva ali nesses primeiros 30 dias, 60 dias. E aqui você faz uma outra coisa importantíssima. Você vai listar todos os seus bens móveis para ver se tem algo que possa ser vendido. Quase todo mundo tem coisa para ser vendida. Um videogame que você não usa mais, um teclado que você comprou para ter aulas e nunca praticou, aparelho de musculação, de ginástica que você comprou para fazer em casa e não usa, 8 ternos que você tem, sendo que você sempre usa os mesmos 2, 3. Todo mundo tem alguma coisa para vender. Sapatos, bolsas. Você vai saber o que você tem para vender.
Relacione isso tudo, faça uma lista, anuncie e você vai vender. Você consegue vender muita coisa disso aí. Anuncia no Mercado Livre e por aí vai, tá? Qual que é a ideia aqui? É você já fazer um dinheiro para atacar suas dívidas, tá? De repente você consegue aqui no videogame, no teclado, num notebook que você ainda tem porque você comprou um mais novo, num tablet que você não usa, você consegue 6, 7 mil já. Isso vai facilitar uma renegociação de dívida ali no futuro, logo ali na frente, não é mesmo? Qual é o objetivo nessa fase 1? Nessa fase 1, nosso objetivo é liberar entre R$ 1.000 e R$ 1.500 de respiro. O que, que é isso? Gastando um pouco melhor, gastando um pouco menos, já liberar R$ 1.000, R$ 1.500 ali de despesas que você tinha e talvez conseguir 10 mil de caixa. Como? Vendendo coisas. Esse é talvez, mas não custa tentar, tá bom? Muita gente acumula durante anos e anos, consegue juntar até mais que isso aqui de cara, tá bom? Aí a gente vem para a fase 2. A fase 2 ela tem uma duração de 30 a 120 dias. O que a gente vai analisar na fase 2? O que a gente vai fazer na fase 2? A gente vai atacar as dívidas, tá? Qual é a prioridade máxima dessa família? A prioridade máxima é esse CDC aqui. O CDC dessa família é o empréstimo mais caro dessa família, né? Então, os juros dele, se eu não me engano, a gente olhou junto na época, era 2,5 vezes maior do que os juros do médio do consignado da família. Então a primeira coisa que tem que ser amortizada é esse CDC, tá? Como a ideia é juntar uma grana aqui na fase 1, economizando e também por ter vendido algumas coisas, esse CDC rapidamente você consegue pagar. Até porque esse CDC era um CDC de curto prazo, era 2.050 parcela, mas eram 6 ou 8 parcelas que ainda faltavam. Então a família consegue rapidamente eliminar esse CDC e liberar R$ 2.050 a mais no mês, tá certo? Depois vem o ataque aos consignados. O que eles vão fazer aqui? Tem duas possibilidades de ataque aos consignados. A primeira possibilidade é a avalanche. Como que a gente ataca um consignado pelo método da avalanche? É elencando consignado por consignado e pagando aquele cuja taxa de juros é a maior. Como o esposo aqui, o marido, ele pegou consignados em momentos distintos, as taxas de juros são distintas. Então, ele vai olhar qual é o consignado que tem a maior taxa de juros e vai atacar, vai pagar sempre aquele ali. O que sobrar de grana, ele vai pagar aquele ali, tá? Quanto que está sobrando de grana? Vamos lá, está sobrando mais ou menos ali uns 1.000, 1.500 aqui do respiro, da família reanalisar os gastos e cortar algumas coisas, e 2.500, 2.050 desse CDC aqui, né? Então já tem uma boa grana para ir abatendo desse consignado com maior taxa de juros, né? E tem um outro método, que é o método bola de neve. Como é que é esse método? Bola de neve, você não pega necessariamente aquela dívida que tem a maior taxa de juros. Você pega aquela dívida e o saldo devedor é o menor. Ou seja, tem uma dívida que você ainda deve 80 mil e tem uma que você deve 8, 7. Paga essa logo para ficar com uma dívida a menos. Essa dívida, às vezes, ela nem tem a maior taxa de juros, mas já é uma a menos. Eram 5 consignados, agora são 4. Eram 4, agora são 3. Isso vai te dando fôlego, vai te dando ânimo, vai te dando moral para ir atacando um a um. Isso aqui depende de cada perfil. Tem gente que gosta de ser matematicamente impecável e pagar aquele ali, né, com a maior taxa de juros. Tem gente que não, que gosta de ir eliminando os consignados, eliminando as dívidas. Então pague aquela cujo saldo devedor é menor, aquela que você consegue pagar antes, tá bom? Ambas as técnicas, as estratégias são excelentes. O negócio é acabar com essa dívida, tá bom? Qual que é o objetivo aqui? Liberar no médio prazo cerca de R$ 3.000. Entre 30 e 120 dias a gente consegue atacar ali alguns consignados dessa família com a grana que sobrou, com a grana de coisas que venderam.
e já sobra ali, depois de uns 120 dias, mais 3.000 para a gente atacar o que resta, beleza? Vamos lá, em seguida, entre 120, ou seja, entre 4 meses e 1 ano, o que essa família poderia fazer? Primeiro, um orçamento conjunto. Já atacou dívidas, já quitou um ou outro consignado, aquele CDC já era e nunca mais vai voltar. Começa um orçamento conjunto ali por parte da família, né? Esse orçamento conjunto é uma conta compartilhada mesmo. Todo mundo vai saber o que todo mundo está fazendo em termos de conta, em termos de receitas e de despesas. E aí vai haver um controle absoluto do gasto. O que é isso? A Rosana e o marido, eles vão anotar todos os gastos que eles tiverem. Todos os gastos. Vamos lá. O que é anotar todos os gastos? É não deixar nada de fora. Nem o cafezinho, nem o dinheiro por flanelinha vai ficar de fora. Ah, Rodrigo, como que eu anoto? Numa planilha? Na mão? Anota do jeito mais fácil para você anotar, sem deixar nada de fora. Nada de fora, tá? Tem gente que gosta de anotar no papel, desde que não fique nada de fora, beleza. Tem gente que gosta de uma planilha, beleza, não pode deixar nada de fora. Como que eu faço? Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, chama um grupo ali Gastos, e eu fiz aquela despesa, eu coloco cafezinho, R$ 10, e lanço no WhatsApp. E coloco o C ou D, se foi crédito ou débito, né? Seguro do carro, R$ 300, e anoto. Anoto a data e o gasto, data e gasto. Depois eu jogo aquilo numa planilha, e a planilha ela tem algumas abas ali, né, de classes de despesas. Isso facilita demais. Esse controle absoluto, só o fato de você anotar tudo que você está gastando, já faz você economizar um pouquinho. Quem nunca anotou, já economiza um pouquinho só de anotar. Acredite, faça isso, você vai ver. E depois, anotei, Rodrigo, anotei do dia 1º até o dia 30, anotei tudo, beleza, tá linda a minha planilha. Você vai e guarda essa planilha na gaveta, nunca mais olha para ela? De jeito nenhum. Não adianta você anotar e não refletir sobre aquilo. O ideal é que você anote e semanalmente ou quinzenalmente dê uma olhada na sua planilha e fale, caramba, esse gasto não valeu a pena, eu pedi iFood muitas vezes na semana, não valeu a pena. Você vai refletir sobre os gastos que você teve. Você vai ver que essa reflexão vai te trazer vários insights de economia. Então anote e depois reflita sobre os seus gastos, tá bom? Bem, voltando aqui então, depois você tem que elencar suas despesas. Há duas classificações de despesas, as despesas fixas e variáveis, as obrigatórias e as não obrigatórias. Você vai anotar, você vai fazer um quadro, são 4 quadrantes. De um lado, despesas fixas, do outro, variáveis. Exemplo de uma despesa fixa: faculdade dos filhos, condomínio, água, luz. Exemplo de despesas variáveis: são despesas que elas têm uma variação de valores ali, né? Elas oscilam. Mercado oscila bastante, né? Combustível oscila ali o preço que você paga todo mês e por aí vai. Aí no outro quadrante se anota as obrigatórias e as não obrigatórias. Exemplo de despesas obrigatórias: a própria faculdade do filho, o condomínio, né? Um plano de saúde. É obrigatório? Eu posso ficar sem plano? Pode, mas não é recomendável, né? Então coloque ele ali na obrigatória. E o que não é obrigatória? Um restaurante que você vai, um cinema que você vai, a academia que você paga. Pô, é muito bom, é para saúde, mas não é obrigatório. Você pode caminhar, você pode malhar em casa, é ou não é? Bem, então você tem despesas fixas, variáveis, obrigatórias, não obrigatórias. Qual a mais fácil de cortar? A despesa variável e que não é obrigatória. Ela é variável, ela oscila e, além de tudo, ela não é obrigatória. Exemplo, um restaurante que você vai, que na hora que você reflete, você foi 18 vezes num restaurante com a esposa à noite. Pô, corta aí pela metade, vai só 9, vai só 5 no mês, né?
Quando a gente está apertado, a gente faz isso. Então, o mais fácil é cortar aquele quadrante das variáveis não obrigatórias, tá bom? Depois, a reflexão quinzenal. Você anotou tudo, seu marido anotou tudo. Uma reflexão. Lembra daquele jantar? Vai jantar a esposa, o marido, os filhos. Conversa 15 minutos sobre as despesas, como que tá a saúde financeira da família. Faz um reajuste de rota ali, uma correção. Premie-se por ter quitado um, dois, três daqueles consignados. Premie-se por já ter feito uma pequena reserva, que lá em cima a gente conversou, né? Mas converse sobre dinheiro, converse, não deixe de conversar, não deixe de fazer essa reflexão quinzenal entre a família toda. E aí aqui a gente já parte para uma formação de reserva de emergência de fato. Se aqui na fase 1 a gente precisava de uma micro reserva, 3 mil, 5 mil, aqui a gente já precisa de uma reserva de emergência de fato. E como que é essa reserva de emergência para o servidor público? Vamos lá. O servidor público, ele tem previsibilidade, estabilidade no emprego, ele tem salário garantido, dificilmente pode ser demitido. Então, a reserva de emergência do servidor pode e deve ser menor do que alguém da iniciativa privada, do que alguém que trabalha só por comissão, não é mesmo? Do que alguém de CLT. A reserva de emergência é aquele dinheiro para urgência, para situações inesperadas, inusitadas, né? Eu brinco, novamente eu falo dinheiro do sequestro. Rodrigo, qual o valor legal para uma reserva de emergência? Para o servidor público, entre 3 e 6 vezes a despesa da família. Se a família gasta 10 mil por mês, 30 a 60 mil é uma reserva legal. Se a família gasta 15, entre 45 e 90 mil é legal para uma reserva, tá? Essa família era esposa, marido, 2 filhos, gastos de mais ou menos ali 15 mil no mês e um conhecimento financeiro restrito, né? Que eu incentivei até que aumentasse. Bem, então a reserva deles, eu recomendei que não fosse nem 3 nem 6 vezes, eu recomendei que fosse 10 vezes o gasto, por volta ali de 150 mil. Por quê? Porque eles têm um conhecimento financeiro restrito, porque eles têm 2 filhos, ambos querendo fazer intercâmbio no exterior. Então, com uma reserva dessa, que eles conseguiriam formar ali num médio e longo prazo, faria bastante sentido uma reserva um pouquinho maior. A reserva varia, né? De família para família, de contexto para contexto. Então vamos lá, voltando. Aqui já começa a formação da reserva da família. Aqui a família já economiza seus 4, 5, 6 mil mês dentro de uma renda de 26 mil, depois que eles não têm nenhum consignado, nenhuma dívida para pagar, não é mesmo? E aí a gente vem para a fase 4, a fase do longo prazo. A fase que vai acompanhá-los para o resto da vida a partir de agora, né? Primeira coisa, investimentos gradativos. Foi aquilo que eu falei, eu comecei a incentivar a família até a estudar sobre investimentos. Eles podem começar a investir depois de formar a reserva. Isso não precisa necessariamente ser assim. Na formação da reserva, você já pode até investir. Eu coloquei assim para ficar mais fácil, eu coloquei assim para ficar mais lógico. Mas se a reserva dessa família deveria ser ali seus 150 mil, na minha sugestão, o que eles poderiam fazer depois que tivesse sobrando 4, 5 mil? Eles poderiam muito bem destinar seus 4 mil para reserva de emergência e seus 1.000 já para investimentos propriamente ditos, tá? É muito mais legal, dá muito mais vontade de investir, dá muito mais vontade de estudar sobre investimentos quando você está formando a sua reserva, mas já está destinando um pouquinho também para investimentos. Você fica muito mais empolgado, tá bom? E aí, um aporte mensal recorrente é legal, é isso que eu já falei um pouco. Tá sobrando 5 mil já, vamos colocar ali 4 mil, 3.500 para uma reserva de emergência e vamos começar a fazer aportes recorrentes aqui, 1.000, 1.500, 2.000, já em investimentos propriamente ditos. Caramba, isso começa a empolgar. Isso começa a empolgar, você começa a ficar mais disciplinado, você começa a ponderar, refletir antes de gastar. Poxa, essa bolsa aqui é muito bonita, tá em promoção, vou comprar. Caramba, mas aquele meu investimento tá tão legal. Tô doido para chegar em 20, 30 mil investido, tô com 26. Não vou comprar essa bolsa não, né?
E o que eu recomendo para esse casal que está começando a investir, que ainda tem um conhecimento mais escasso sobre investimentos? Eu recomendo renda fixa, tá? Que ele vai ficar mais protegido, é um investimento muito menos volátil, mais uma diversificação futura. Então, como seria aqui um passo a passo legal? Vamos lá, digamos que sobrou 5 mil, depois que quitaram todos os consignados, começou a sobrar 5 mil desse casal. Eu recomendaria 3 mil na formação da reserva de emergência, então todo mês eles destinariam 3 mil reais para a reserva de emergência deles, 1.500 reais todo mês para renda fixa e 500 reais todo mês para uma diversificação futura. Para ele já comprar um pouquinho de fundo imobiliário, o início da renda variável, colocando o pé na água ali da renda variável. Bem legal, bem dividido já esse investimento dessa família, tá bom? Bem, feito isso, eles têm que planejar grandes metas. As grandes metas, as grandes compras, os grandes gastos, eles ocorrem de maneira muito mais saudável quando eles são planejados, tá? Então, viagens aqui você vai planejar com a família, sem consignado. Se você quer fazer uma viagem legal pra caramba, para Bariloche, você não vai pegar um consignado e vai. Você vai planejar. Daqui a um ano e meio, 2, você vai. E vai curtir muito mais, acredite. Vai curtir muito mais do que você tá lá em Bariloche, no frio, pensando no consignado que você vai ter que pagar quando você voltar. Troca de carro planejada. O carro da família, acho que um era 110 mil, o outro 80. Carros bons. Não precisa nem pensar em trocar. Quando quiser trocar, planeje antes, tá? Tô dando exemplos, mas poderia ser outras coisas. Uma reforma de casa, planeje. Qualquer gasto maior, planeje, né? E aqui você vai começar, para o servidor público isso é importantíssimo, uma construção de patrimônio para aposentadoria. Vai pensar numa previdência privada, que vai te ajudar inclusive a bater imposto de renda. Vai pensar numa carteira de ações pagadoras de dividendos para lá na frente você ter uma renda mensal recorrente além da sua aposentadoria pública e por aí vai. Aqui começa a aposentadoria já desse casal. Ela ainda com 40 e poucos anos, ele com 50, já começa a aposentadoria que vai ocorrer daqui a 20, 25 anos, tá bom? E uma revisão anual desse pacto financeiro. Como é que é essa revisão anual desse pacto financeiro? O casal, mais uma vez, junto com os filhos, tem que sentar e refletir. O que funcionou aqui? O que não funcionou? O que deu certo? O que deu errado? O que a gente pode mudar? O que a gente pode corrigir a rota? O que a gente pode melhorar? Tudo isso tem que ser ponderado. Depois de um primeiro ano de êxitos, de quitações, de prosperidade, de início de reserva, esse casal vai identificar como essa conversa vai fazer diferença para o próximo ano. Como esses pequenos ajustes na rota vai fazer uma diferença gigantesca lá na frente. As metas estão aí para ser escritas, mas elas estão aí para serem revistas, corrigidas, alteradas, modificadas, para lá na frente dar muito mais certo. Isso aqui acaba com o adultério financeiro. Isso aqui faz com que a família seja muito próspera no médio prazo. Uma família com 26 mil, apartamento quitado, sem nenhum tipo de consignado logo ali, caramba, rapidamente essa família passa a ter uma boa reserva, passa a viver muito melhor, passa a viver com muito mais abundância. Então, qual a conclusão desse plano de ação que a gente fez e desse contexto da família da Rosana? A conclusão, a mensagem central aqui, qual que é? O problema nunca foi renda. Você concorda comigo que o problema aqui nunca foi renda? 26 mil de renda não é problema. O problema foi o silêncio. O problema foi o adultério financeiro. O problema foi o marido nunca compartilhar com a esposa as dificuldades que ele tinha. E o problema foi a esposa sempre ficar alheia, querer nem saber de finanças. Esse foi o grande problema. Esse é o problema que tem que ser rapidamente corrigido. Não tá difícil, não tá difícil. Viram que não tá difícil? Concorda comigo que não tá difícil? Qual que é o grande aprendizado aqui? Gente, transparência salva. Salva casamento, salva vida financeira, salva da falência. Já a organização, depois de você ser salvo, ela transforma.
uma pequena organização, um pequeno controle de gastos, anotar tudo, uma pequena divisão entre despesas variáveis, despesas não variáveis, fixas, despesas obrigatórias, não obrigatórias. Isso muda o jogo, tá? Outra coisa, consignado jamais vai ser solução. Você não pode fazer aquilo que eu contei do meu amigo. Aquela pergunta que eu fiz para ele: e se seu filho precisar de um tratamento que o plano não cobre? Cadê a sua reserva? Você vai pagar isso como? Eu pego um consignado. Não dá para ser assim. Consignado não é solução, tá bom? E o diálogo pode construir a vida financeira. Ou, como eu escrevi aqui, reconstruir a vida financeira dessa família como foi reconstruída. Já tem um tempo desse caso. E hoje a Rosana, de fato, ela está muito melhor do que ela estava. Última vez que eu falei com ela, faltava um consignado para ser pago, tá bom? Um último consignado. Para terminar, eu fiz uma pequena reflexão aqui. Eu escrevi: o dinheiro só saiu do controle porque ninguém teve coragem de olhar para ele juntos. Você concorda comigo que se essa família sentasse, se essa família conversasse, talvez nunca eles tivessem esse problema, nunca chegariam a esse estado caótico que chegaram? Eu já vi uma estatística, eu sei que é altíssima, não me lembro o número exato, mas é altíssimo o número de casais que se separam por problemas financeiros. É altíssimo. E isso estava a ponto de acontecer aqui, não é mesmo? A conclusão desse vídeo de hoje é essa. Um caso que não está nem muito difícil de se resolver, não é mesmo? Bem, então voltando aqui, finalizando esse vídeo, eu adorei falar desse vídeo hoje. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se você quer continuar essa jornada de virar sua vida financeira enquanto servidor público, se inscreve aqui no canal. Aqui eu ensino o que ninguém ensina. Eu estou aqui para caminhar junto com você. Um prazer te guiar até aqui, trocar essa ideia contigo. E muito obrigado. Até a próxima.